Flamengo, que foi derrotado ontem pela equipe do Vasco da Gama pelo placar de 1-0 aqui no Maracanã aí, né? Flamengo proporcionando mais um vexame diante de mais de 70 mil torcedores no Maracanã aí, né? O Maracanã lotado aí para um clássico dos milhões. E o time que até atuou bem pelos números aí, né? Onde foi superior na posse de bola, no toque de bola, na finalização, nos coisas mais. No placar de gol não foi positivo, né? Saiu derrotado por 1-0. Gol de rara felicidade do lateral direito do Vasco ali, né? Que pegou uma bola ali onde o Cebolinha veio pangolando ali, né? Correndo, trotando ali sem olhar para trás a chegada ali. Quando ele viu, ele já tinha passado muita bola que pegou na cara aqui do Fabrício Bruno. Sobrou para ele. E ele veio, acertou um chute de rara felicidade, onde o Santos já aceitou, na minha opinião, que aquela bola era defensável, que ele estava totalmente focado no lance aí, né? Mesmo assim pulou atrasado. Então, depois dessa vitória aí, né, o Flamengo que terá nova chance de, tipo, de ser campeão da Taça Guanabara na próxima quarta-feira contra o Fluminense. E o Vitor Pereira, na entrevista coletiva aí, né, assumiu a responsabilidade pela derrota diante da equipe do Vasco aí, né? E o treinador, que tem sido muito questionado por nós torcedores aí, né? Por parte da mídia também, mas segue com o respaldo da diretoria aí, né? O presidente Rodolfo Landim, vice Marcos Braz, garante a permanência do técnico na sequência da temporada, apesar que até que se trocar seria pior para o clube, né? Já que já passou essa temporada toda, já passamos por todas essas derrotas aí, não enxergaram. Vamos ver até o meio da temporada como é que ele vai se sair, né? Que é na parte de julho aí, né? E agora aí, né, sobre o comando ainda do técnico Vitor Pereira, que vai permanecer com o respaldo da diretoria, Flamengo, vamos ter que lamentar a derrota para o Vascaína, né, e focar aí, né, para o próximo clássico, que é contra o Fluminense. Lembrando que os dois estão classificados aí, né, para as semifinais do Campeonato Carioca aí, né? Então, vamos aguardar, né? Vamos ver como é que vai se sair o Flamengo, quarta-feira, às 9h10 da noite, aqui no Maracanã, contra o Fluminense pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. E, no caso, a última rodada, né, do Campeonato Estadual aí, né? Pode começar o mata-mata do campo do Carioca, que é após esse jogo aí, né? Que marcará o vencedor da Taça Guanabara aí, né? E como a gente tem visto aí, né, nos jogos deste início de temporada aí, nosso jovem Matheus Gonçalves aí, né, impressionando demais pela sua maturidade, entrou mais uma vez e mudou o ritmo de jogo aí, né, ele que fez seu quinto jogo pelo profissional agora em 2023, entrando ontem na partida contra o Vasco aí, né, a gente tá bem encantado aí com o nosso jovem da base aí, né, o Vitor Pereira também, mas o Vitor Pereira ainda não enxerga ele como titular, né, ele mantém a cautela aí, né, na colocação do jogador que está pedindo passagem, está bem à frente de muitos jogadores que estão jogando com o nome no time do Flamengo aí, né? E ele teme a oscilação, né, pela idade do jogador, mesmo mostrando toda essa maturidade aí, né? Ele que, para mim, queimou as etapas, mas a diretoria não vê ele isso, né, como queima de etapa dele aí, né? E o Flamengo que vai manter aí, né, a paciência, a palavra é essa, né? Para estar colocando o Matheus Gonçalves no jogo aí, né? E vai esperar aí um pouco mais, vai começar a treinar ele entre os titulares internamente, né? Mas não deve usar o jogador como titular nessa partida ainda contra o Fluminense e nem no mata-mata do Carioca, a não ser que ele receba o espírito do Jorge Jesus aí, né? E coloque o jovem da base para jogar como titular barrando quem tá mal, né? E daí que a gente aguarda aí, né? Mas ele vai continuar entrando no decorrer das partidas aí, né? Para mudar a cara do jogo, mas como titular, eu acho difícil nessa parte do campeonato Carioca aí 2023. Ele falou um pouco de mercado aí, né? Como a gente sabe aí que o Marinho é um dos que perdeu a vaga aí, né? Que tá bem atrás do nosso Matheus Gonçalves aí, né? Foi procurado pelo Bahia aí, né? O atacante Marinho que tem contrato com o Flamengo até o final dessa temporada de 2023, né? E tá com a idade aí bem avançadinha de 32 anos aí, né? Não tá tendo muito espaço aqui no time do Flamengo nesse início de temporada e perdeu a vaga aí, né? Perdeu a fila, né? Que tem o Matheus França, tem o Matheus Gonçalves, o Massim e o Marinho sendo a terceira opção ali pela ponta direita. Aí, lembrando que o Matheus Gonçalves joga pela ponta direita, joga pela ponta esquerda, joga armando o time aí, né? É um excelente jogador, já mostrou isso daí, né? Nos jogos que entrou pela equipe do Flamengo aí, né? E o Bahia que começou a ganhar força aí nas conversas entre um retorno do Marinho ao futebol baiano. Lembrando que ele já passou pelo Vitória da Bahia aí, né? Jogou super bem lá, tem um carinho pela torcida rubro-negra do Nordeste, né? Mas dessa vez é o Bahia que quer levar o jogador, né? Mais o Flamengo que comprou o jogador em 2022, no início de 2022, pagando 1,3 milhões de euros aí, né? Na cotação de 707 milhões de reais. E agora aí, né?
o vínculo dele se encerra no final do ano, mas o Bahia, que é do pertencente ao Grupo City, está focado aí, né, no jogo, em estar contratando o jogador. Agora vamos ver como é que ficará as conversas aí, né? Porque se fosse ele, eu iria. Que, pô, no Flamengo eu não vejo ele se encaixando bem, que já tá ficou uma temporada completa, oscilou entre os reservas e o time B, né? Que tinha time A e time B do Flamengo na temporada passada aí, principalmente no segundo semestre aí, né? Ele que vinculou a reserva e o time B. Não tá tendo chance nessa temporada, já é o terceiro na fila para entrar nas partidas aí, né? A última partida que ele entrou pelo Flamengo foi contra o Independente lá em Quito, que eu não me engano, contra o Independente, né? Que ele entrou na partida aí, né? E não vem ganhando chance no clube aí, né? Acho que seria uma boa aí, né? O Marinho está indo para o Bahia, mas vai depender do salário, né? Que ele ganha mais de 500 mil aqui no Flamengo aí, né? Se o Bahia, o Grupo City, vai pagar esse valor aí para ter o Marinho aí, né? Por essa temporada aí, né? Por conta mais eles quiserem. Por mim, ele iria, mas ninguém vai querer largar a bagatela aí, né? Do saláriozinho acima de 500 mil reais num clube aqui, né? E vamos estar trocando de assunto aqui, né? Falar de Libertadores, galera. Lembrando que essa temporada de 2023, Flamengo e Palmeiras têm a chance de serem os primeiros tetracampeão da competição intercontinental, né? E a Conmebol alterou a data do sorteio da fase de grupos aí, né? Esse evento aí que vai definir os primeiros passos dos 6 brasileiros no torneio, né? E o Atlético Mineiro e o Fortaleza que estão na eliminatória. E deve se juntar aí, né? Esses 6 tetas aí, né? Dos 6 times que já estão classificados, que é o Atlético Paranaense, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, né? E então, né? A data que seria o sorteio, que ia ser no dia 22 de março, né? Passou para 27 de março aí, né? 5 dias para frente aí, né? Que será em Luque, no Paraguai. E os brasileiros que já estão aí, né? Na chave até aqui, né? Como eu falei, os 6 brasileiros aí, né? Agora a gente aguarda aí, né, o sorteio para ver quem o Flamengo pegará. Lembrando que o Flamengo é cabeça de chave e a primeira rodada da fase de grupos aí, né, que estão programadas por dia 3, 4 e 5 de abril. E os cabeças de chaves que atuam fora de casa, caso o Atlético, Palmeiras e Flamengo, né? E o mata-mata da Libertadores que se inicia nas oitavas de final, o sorteio das oitavas será no dia 5 de julho. Então, pega a visão. Vamos lá. Primeira fase de grupos ali, né? Para ver quem os dois que vai se classificar para as oitavas. Dia que estreia o sorteio será dia 27 e os jogos dia 4, 3, 4 e 5 de julho, de abril, né? E as oitavas de final, sorteio previamente marcado para o dia 5 de julho, as quartas por dia 23 e 30 de agosto, enquanto as semifinais dessa Libertadores, dia 27 de setembro aí, né? E a 4 de outubro, e a final da competição, né? Será no dia 11 de novembro aí, né? Mas a Conmebol ainda não definiu um local. Lembrando que aqui no Brasil o Mané Garrincha é um dos candidatos aí, né, a estar tendo o jogo aí, né, da final da Libertadores 2023, né? Mas voltando aí, né, que vai demorar muito aí, né? Flamengo que tem que focar, né? Voltou os treinos hoje já no Ninho do Urubu, treinará amanhã também. E na quarta-feira, às 9h10 da noite, enfrentaremos o Fluminense aí, né? Pela final, o jogo que se tornou uma final de Taça Guanabara entre Flamengo e Fluminense, onde quem for vencedor nesse jogo será o campeão da Taça Guanabara. E depois que iniciará os mata-mata ainda do Campeonato Carioca aí, né? Que é os 4 que ficarão na frente ali, né? Lembrando que os 4 grandes estão com chances de serem os finalistas, né? Que é Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. E agora a gente aguardar a definição nessa última rodada de Taça Guanabara, última rodada de Campeonato Carioca aí, né? Para ter a definição dos 4 que focarão aí, né, o mata-mata do Campeonato Carioca e se tornará. Então essa foi a informação aqui do canal Jorginho São Flamengo. Te convido a curtir, se inscrever e compartilhar. Faça seu cadastro na Bet Nacional, que é apoiador aqui do canal Jorginho São Flamengo. Link abaixo do vídeo. Tamo junto, nação. Valeu. Fui.